Gente, tudo bem com vocês? Hoje eu queria fazer um vídeo menor, mais razoável, mais legal e tal, mais tranquilo. Legal assim, no sentido de menos cheio de coisa. Eu achei o vídeo de ontem, eu fiquei editando ontem e depois e falando, caramba, cara, muita coisa, muito confuso. E eu falei pra caramba e várias coisas eu deixei meio abertas, assim. Eu sei que tudo bem deixar as coisas abertas, mas eu me incomodei com a quantidade de coisa. Então pensei em fazer hoje um vídeo... Ah não, eu tava em dúvida de que vídeo fazer hoje. Pensando o que eu vou falar amanhã, que às vezes isso acontece, às vezes tem várias ideias já meio encaminhadas, às vezes eu tô de noite assim e pensando o que eu vou falar amanhã, como é que vai ser? Às vezes eu acordo e não sei, tem gente que me pergunta isso, como é que você sabe? Às vezes eu acordo e não sei, às vezes eu acordo e eu tenho um caderno, eu olho e falo, podia voltar essa ideia e tal. Depende muito, enfim, não sei se vocês se importam, não sei se isso interessa de verdade, mas... Aí ontem à noite, eu tinha contado essa história que o Martim, falei ontem, que o Martim tá apaixonado, né, que tá com essa questão há um tempo, assim, apaixonado dentro do conceito dele lá, que é, aliás, tem tudo a ver com a entrada das narrativas, assim, na vida dele, dos desenhos, dos filmes, e de como sempre tem uma história de amor na parada, né. Então, falei ontem do Aladdin, mas eu acho que qualquer um desses negócios tem uma história de amor. A gente tem visto o Harry Potter e tem lá, é mais diluído, né, porque o negócio é o Ron que tem a relação com a Hermione, mas tem, né, e depois o Harry vai ter também, mas no começo ele não tem. Mas tem com a irmã do Ron, né, mas enfim, não importa. Mas aí aconteceu uma coisa ontem e eu queria contar essa coisa pra vocês, porque é uma coisa bonitinha, mas ao mesmo tempo complexa e interessante para pensar sobre essa questão do homem e mulher e tal, e masculino e feminino, e tanto do gênero quanto do que esses gêneros podem querer dizer ou não, e só para começar a pensar dentro dessa perspectiva do que é ser uma criança e começar a lidar com esses signos, assim, né? Então eu vou contar para vocês rapidamente. Espero que um dia o Martim não se incomode por eu ter contado. Acho que não, né? Anteontem teve uma reunião de pais, e aí ele já tinha me contado que estava meio apaixonado por essa menina, mas que ele não tinha coragem de falar com ela, que ele não conseguia falar e tal, e que ele ia falar e ele sentia ciúme. E aí eu falei pra ele, cara, eu acho que é vergonha que você sente, não é ciúme, assim. Eu expliquei pra ele sempre, desde muito pequeno não, mas faz muito tempo que ele mistura ciúme e vergonha. Ele contou, ele falou que não conseguia falar com ela. No começo ele disse que ela, olha só, que ela era estrangeira, que ela não falava a língua dele. E aí eu falei, mas como assim? Ele falou, ela tem um cabelo branco e ela não fala a nossa língua. Ela é de outro país. E país pro Martim pode querer dizer cidade. Então, fiquei meio em dúvida. Aí falei com a Nanda, com a mãe do Martim. Ela falou, não, porque eu acho que ele tinha contado pra ela também. E aí ela falou, acho que ela é... O pai não é brasileiro, enfim, tal, não sei. Mas eu achei engraçada essa ideia de que a pessoa amada, o sujeito amado, não fala a sua língua, que você teria que conseguir se aproximar sem participar do mesmo código, que tem um código que você tem que conseguir construir junto, que eu achei essa foi a minha leitura, né? Mas eu achei muito bonita essa ideia. Ele contou isso, não sei o quê, e aí ele falou que ele nunca tinha tido coragem de falar com ela. Que ele não tinha coragem de falar com ela, que ele não ia falar com ela e tal. E eu falei, mas por que você não vai falar com ela, cara? Fala com ela e tal. Aí ele, não. Não que eu queria que ele fala, porque você pode falar, não tem problema. Eu me apaixonei pela primeira vez com 4 anos de idade, dentro desse mesmo registro, assim, e fiquei até os 7 anos. Não, até os 7 não. Fiquei durante 7 anos, até os 11, gostando dessa mina, sem conseguir falar pra ela que gostava dela. E, enfim, tudo bem. Então eu ficava pensando, até eu tenho muito medo, né? Medo, na verdade isso tudo é medo. Mas tá. Aí ele falou que ele falou com ela, aí na reunião de pais rolou uma conversa sobre isso lá. E aí uma outra pessoa falou, parece que o Martim meio que brigou com outro menino por conta de tal menina. Aí eu falei, não, eu acho que não, tal menina que eu conheço é amiga dele, não é o caso, assim, ele acho que é apaixonado por tal pessoa. E aí a psicóloga falou, sim, a tal, não sei se eu posso falar o nome, tô pensando aqui nesse grau de exposição, mas, sim, claro, aí eu contei a história, e aí ela falou que ela é a mãe dela, e aí eu fiquei olhando, pensando, ela tem uma filha, que tem essa idade e tal, que é muito tímida, porque eu já sabia, então que é muito tímida, que quase não fala. Eu fiquei achando bonito tudo isso da infância, né?
Aí voltei pra casa. Aí peguei o Martim na casa desse amigo que ele tava lá enquanto eu tava na reunião, voltei pra casa, a mãe dele tava viajando, então tinha tudo essa logística. Voltei pra casa e falei com ele, eu conheci e tal, fui lá, não sei o que, conheci as pessoas, eu já conheci a mãe e tal. Aí ele ficou muito assim, aí eu falei, e aí, você até hoje não falou, já falou com ela ou não? E eu tentando não forçar uma barra. Não, nunca falei, não vou falar, eu tenho ciúme. Ele falou, não, cara, acho que não é ciúme, é vergonha. Ele, não vou falar. Eu falei, mas você não precisa falar, só brinca com ela, brinca com todo mundo, né? Tá tudo bem, você pode brincar, cara, é isso aí, a vida. Ele, não, e se ela não quiser, tá. Aí ontem à noite, eu tava lá pensando, que dose diária que eu vou fazer amanhã? E tava, a mãe do Martim, a Nanda, tinha voltado, e só que não podia pegar ele na escola. Então eu fui pegar ele e fui fazer 1 hora com ele até ela se liberar, pra deixar ele com ela. E a gente tava tomando um sorvete, um açaí, na verdade. Ele tomando, e eu sentado assim, meio quieto, e ele falou, pai, preciso te falar uma coisa. E aí que eu queria chegar nesse vídeo, afinal, preciso te falar uma coisa. Eu falei, fala. Aí ele falou, eu falei com ela. Aí eu falei, é? E aí, cara? Aí ele ficou assim, eu falei, e a gente brincou. E eu falei, cara, que legal, e como é que foi e tal? Eu falei, mas peraí, você falou que você gostava dela ou você falou, tipo, oi, vamos brincar? Aí ele falou, eu falei, oi, vamos brincar. Mas ela sabe que eu gosto dela. Aí eu falei, como que ela sabe? Aí ele falou, porque eu já tinha falado no outro dia. Eu falei, mas você me disse que nunca tinha falado com ela? Ele falou, não, eu falei pra ela, eu falei, oi, eu gosto de você. E aí ela não falou nada. Eu falei, mas você falou, oi, eu gosto de você mesmo? Quando foi isso? Você nunca me contou. Aí ele falou, não sei se eu falei exatamente isso. Acho que eu tinha falado só oi, talvez, mas ela sabe. E aí eu já não sabia mais o que era invenção do Martim, o que era fantasia e tal. Mas na fantasia dele lá, ela tinha percebido que ele gostava dela, o que também é muito legal, né? E aí ele falou, mas ontem eu falei, vamos brincar. E eu falei, pô, que bacana, e foi legal? Ele falou, foi. E aí veja, aí que eu queria chegar também. Aí, não sei, eu queria chegar em vários lugares. Mas aí eu falei, e como é que vocês brincaram do quê? Aí ele falou, a gente brincou de cachorro. Aí eu falei, de cachorro? Mas como é isso? Brincou de cachorro. Aí eu falei, entendi. E aí, mas quem que era o cachorro? Aí ele falou, ela. Mas meio assim, com pesar assim, ela. Aí eu falei, tá. E você era quem? Aí ele falou, o dono do cachorro. Aí eu comecei a pensar já nas questões de gênero, mas pensei, eles são crianças, eles estão simbolizando as coisas e brincando disso. Eu falei, entendi, o dono do cachorro. E aí ele falou, mas ela era um cachorro filhote. Aí eu falei, então você tinha que cuidar desse cachorro filhote. Aí ele falou, sim, eu queria muito cuidar do cachorro filhote, mas o cachorro não parava de fugir. E aí eu achei maravilhoso isso, né? Que a menina, que antes não falava a língua dele, tinha se transformado num cachorrinho, num filhotinho de cachorro, que não parava de fugir, que ele tentava domesticar e não parava de fugir. E aí fiquei pensando, né, nas paradas do gênero, do masculino e do feminino, como que isso entra nessa fantasia dessas crianças aí todas. Isso tudo é uma, super interpretação, né? Não falei nada disso, mas foi o que eu pensei. Aí fiquei pensando nisso, mas falei, pô, mas que legal, né? Vocês brincaram e tal, que bom, né, cara, e tal. Aí ele falou, Aí seguimos. Encontramos a mãe dele. Aí encontra a mãe dele, aquela coisa, ele tava com saudade que ele não via ela, sei lá quantos dias. Eu tava viajando, e aí ele abraça, não sei o que. E aí ele foi no colo dela assim, e ele foi falar no ouvido dela, que tinha falado com a menina. E foi engraçado, porque ele tava falando no ouvido que ele já tinha me falado, né? Ao mesmo tempo ele queria gerar a situação de segredo lá, o que deixou a mãe dele muito feliz, tipo, ele tava me contando um segredo, o que me deixou um pouco enciumado também. Mas ao mesmo tempo era também para gerar essa situação de estou te contando isso, olha que coisa aqui que eu estou te contando. Então, tinha toda uma série de coisas lá. E contou. E aí, você brincou com ela, que legal. Aí ele falou, ele falou, Aí ela falou, olha só. Aí ela falou, mas você brincou de quê? Aí ele falou, de cabana. Aí eu fiz, oi? Aí ele falou, de cabana. Aí a Nanda falou, como assim? Como de cabana? Eu peguei a saia da Leti, que é a professora, e a gente entrou lá embaixo da saia e ficou brincando de cabana lá embaixo. Aí a Nanda, que sabe que tem esse registro lá do Martinho, tá debaixo da saia dela, debaixo da saia da mãe, falou, mas peraí, e preocupada com essa invasão ali, talvez do corpo, enfim, pensando do corpo da professora, pensando nessas questões. Como é que foi essa brincadeira? E aí ela falou, mas peraí, mais uma boa também, mas entrou embaixo da saia que ela estava usando ou de uma outra saia que estava lá? Não, de uma outra saia que estava lá. Que legal. E foi legal? Foi. A gente ficou lá debaixo da saia dela, de cabana, e ficou lá os dois juntos.
E foi isso, ele não contou do cachorro. E é muito maravilhoso porque, então, pro pai, ele contou a narrativa do cachorro fujão e dessa luta por pegar esse cachorro e cuidar desse cachorro. Pra mãe, ele contou a narrativa que é totalmente feminina ali, do útero ali, dessa parada. Isso de novo, na minha leitura maluca, dessa parada, estarem os dois dentro desse negócio que era a saia da mãe, a saia da professora, a saia dessa figura feminina. E então esse foi o signo que ele organizou como o Martim tem essas duas experiências de casa. Acho que todas as crianças fazem isso, podem fazer, sei lá. Mas como para ele isso é muito forte, no mesmo dia ele organizou duas narrativas diferentes e talvez as duas sejam verdadeiras. Estou falando que elas são mentiras, mas as duas sejam narrativas amorosas possíveis, organizadas para interlocutores diferentes, para pessoas diferentes. E fiquei pensando que narrativas amorosas a gente pode construir, né? Que sejam, e aí pensando nessa coisa do masculino, que talvez sejam mais legais, narrativas que criem mitos ou ideias mais de acolhimento e menos de dominação. E pensando, né, no feminino e no masculino com essas duas figuras. Mas achei muito bonita a história de qualquer forma, achei muito legal. Acho legal e ao mesmo tempo acho estranho e tal, como que essa coisa de como que as crianças vão tomando para si as narrativas que estão no mundo e vão adaptando elas, né? E achei bonito, e aí acho que todo mundo deve ter uma experiência de primeiro amor, de infância e tal, e achei que pudesse ser legal para contar, e também para pensar como que a gente realmente toma parte desses códigos que estão por aí, e várias vezes sem perceber, né? E que ser pai, nesse sentido, te faz poder perceber esses códigos acontecendo, e também pensar sobre os próprios códigos. Era isso, tá? Muito obrigado, até amanhã, é isso, obrigado. Tomara que tenha servido aí para alguém. Tchau, gente, até amanhã.